Josué, capítulo de número 7. Diz assim: Mas os israelitas cometeram uma transgressão, no caso do anátema. Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse: Subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: Nem todo o povo deve subir, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade de Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Essa semana eu passei assim por um quiosque e vi uma manchete, na verdade não uma manchete, o título de uma reportagem que dizia o seguinte: é a Bíblia só um livro de contos, no sentido assim de contos de fada? E achei interessante, porque eu acho que quem faz essa pergunta nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia pode ser tudo menos um livro de contos de fadas. Quem lê essa história, por exemplo, vai compará-la talvez como um filme de terror, uma desgraça, uma notícia assim daqueles jornais que respingam sangue, porque, convenhamos, isso aqui é uma história terrível. Eu não li tudo, mas é a história de um homem que formalmente pertencia ao povo de Deus, e a incoerência é que ele pertencia ao povo de Deus e foi destruído como se não fosse. E a Raabe, que, se você ler a história está antes, não era formalmente do povo de Deus, mas por ter temido a Deus, foi poupada como se fosse. Esse homem ouviu solenemente que ao entrar em Jericó não se deveria tomar do despojo, porque esse despojo seria anátema, ou seja, consagrado ao Senhor, e nesse caso, consagrado ao Senhor para a destruição. Ele ouve, ele sabe, mas em um momento ele ignora e deliberadamente toma para si do despojo, que era consagrado ao Senhor, ou seja, uma capa importada da Babilônia, uma barra de ouro, 100 ciclos de prata, e esconde como se pudesse se manter escondido um anátema. As coisas começam a se desenrolar meio que do avesso, as coisas começam a dar errado. Não só para ele, mas para todo o povo. Porque a Bíblia revela que há uma responsabilidade coletiva entre nós, muito mais forte do que o nosso desejo por individualidade quer aceitar. Porque o texto vai dizer, não sei se você reparou, que por causa dessa transgressão de um homem, a ira do Senhor se acende contra todos. É o que a Bíblia chama de solidariedade da raça. A gente é mais conectado do que a gente imagina, de modo que a atitude de um respinga em todos. Esse conceito está no Antigo Testamento e aparece de novo no Novo,
quando Paulo vai falar a respeito da igreja como corpo de Cristo. De modo que quando um membro é honrado, todos se alegram. E quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Então a história que estava sendo uma história de vitória, começa a se desenrolar como uma história de derrota. Porque eles estão extasiados ainda com uma vitória gigantesca. Eles entraram numa cidade extremamente fortificada e murada, que era Jericó. Deus interviu. E agora vão para uma próxima batalha contra uma cidade que só o nome já era sinônimo de fracasso, Ai. Porque Ai significa ruínas. Alguns imaginam que a cidade era já ruínas, de modo que os homens vão visitá-la, os espias voltam e diz o seguinte: olha, não vai cansar todo o exército, todo o povo contra essa cidade, porque essa cidade aí já está vencida. Manda lá uns 3.000 homens, que vai ser o suficiente. 2.000, 3.000. O Josué ouve e fala: bom, vamos mandar então 3.000, né? E esses homens saem fugidos. A expressão é: eles dão as costas. 3.000 homens dão as costas, vencidos, contra uma cidade em ruínas. E aí o Josué se desespera. Como assim? Está evidente que o Senhor não foi conosco. O que aconteceu? E aí ele se desespera porque ele sabe que essa derrota pode ser um sinônimo de destruição para todo o povo. Eles estão agora no meio de um caldeirão, rodeado por inimigos que sabem que eles entraram ali para tomar a terra. Entraram ali para tomar a terra. Está todo mundo com medo, porque sabe da fama desse povo que Deus tirou com mão forte do Egito. E agora ainda estão vindo as notícias que entraram em Jericó, uma cidade murada, cujos muros foram ao chão, rente ao chão. Não sobrou nada. Mas agora vem uma história que eles perdem um time da 3ª divisão, então dá para ganhar. Josué sabe disso, ele se prostra diante da arca do Senhor. Ele faz meio que uma oração que quase culpando o Senhor, mas para que nos trouxe aqui? Era melhor ter ficado lá. E aí o Senhor responde para ele: tem pecado no meio do povo. Eles quebraram a minha aliança, tomaram do anátema. E é o seguinte: ou vocês destroem esse anátema, ou eu não estou mais com vocês. Taxativo. Eles então fazem o que o Senhor disse, chamam todas as tribos, por clãs, e começam então a tirar sortes, porque era o costume da época, para saber, para que o julgamento não fosse por aquilo que eu acho. E foi saindo tribo, essa não é, aquela não é, até que chegou a tribo de Judá, clã de Zerá, família de Zabdi, Acã. Um homem. E aí o Josué chega para ele e diz assim: dá glória a Deus e confessa o que você fez. Confessa. E ele diz: é verdade. Agora, eu acho interessante, por que não confessou antes, né? Mas ficou esperando. Talvez tinha lá no coração: não, dá ainda para dar um jeitinho, dá para dar uma escondida. Só com... Alguém já disse assim, né? Que há uma diferença entre aquele que confessa no flagrante e confessa antes. Quem confessa antes é porque está arrependido mesmo. Não, ninguém precisa achar, ó, tá aqui. Fui eu. Me arrependo. Agora, quem confessa depois do flagrante, meu amigo, já foi pego. Ele diz: não é verdade. Eu bati o olho numa capa importada da Babilônia e quis para mim. Peguei não só a capa, mas a barra de ouro, peguei os 100 ciclos de prata, enterrei. Lá, está lá no meio da minha tenda. E ele, você veja, que por mais que se esconda,
um anátema, ele não pode ficar escondido por muito tempo. Eles vão e descobrem. Trazem e o povo coloca todas aquelas coisas diante do Senhor, porque pertenciam ao Senhor, foram roubadas do Senhor. E Josué fala uma frase para aquele homem que eu acho que é a frase que, infelizmente, muita gente ouve, ou poderia ouvir. Por que você trouxe desgraça para nós? Por quê? Você não sabia que o que você faz com a sua vida não fica só na sua vida? Que a gente está interligado? Que o que você faz de bom ou de ruim não fica escondido por muito tempo? E que isso daí traz consequência não só para você, mas para a tua família? E para todo o povo? E para toda uma nação? E aí eles pegam e simplesmente o executam. Não só ele, mas toda a sua casa, todas as suas coisas. São apedrejados e queimados. Então isso aqui é tudo, irmãos, menos uma história da carochinha. Menos um conto de fadas. E é por isso que uma vez eu já ouvi de uma pessoa que disse a outra: eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus, por causa das histórias horríveis que ela tem, e tem mesmo. Mas sabe por que tem? Porque a Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é um livro de fatos. Registros da vida como a vida é. Essa história não é só uma história da Bíblia. Essa história é uma história que pode ser a minha e a tua. E que é a história de muita gente, de tal modo que eu não sei qual é a experiência que você tem com a Bíblia. Mas eu, quanto mais leio a Bíblia, mais me vejo nela. A Bíblia não é só a revelação de quem Deus é, mas de quem nós somos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se olha no espelho. Se a gente tiver um pouquinho de luz do Espírito Santo, a gente se vê. Tanto que o Paulo vai dizer que essas coisas que estão escritas, foram escritas, registradas, para o nosso benefício. Para que a gente seja avisado, para que a gente tema a Deus. E então conduza a vida de forma que não tenha os mesmos fins dessas histórias. Então a pergunta que a gente precisa responder: o que a gente pode aprender com essa história para que essa história não seja a nossa história? Não só como indivíduos, que a gente só pensa de forma individual, mas como povo. Como mais de um. Como família, como igreja. O que a gente precisa aprender para que esse ano a nossa vida não seja anátema? Ou seja, não caminho para a destruição e leve outros. Mas se torne um instrumento de vida, de agregamento e de bênção, não só para a gente, mas para muita gente. É porque é para isso que Deus nos deixou aqui por enquanto. Então, primeiro, irmãos, em nome de Jesus, para o teu bem e para o nosso bem. Em nome de Jesus, cultive a tua vida com Deus, porque a nossa vida não depende só de ações, mas de reações. Tem gente que é muito bom de ação, mas não é péssimo de reação. Porque a ação a gente planeja. A gente pensa o que vai falar, o que não vai, a gente arruma, a gente penteia o cabelo, a gente arruma a casa. Mas as reações, elas nos pegam de calças curtas. As reações, elas revelam quem a gente é.
As reações, elas mostram as nossas fraquezas. O que está de verdade no nosso coração, ela nos expõe. Então, por exemplo, você acha que o Acã saiu naquele dia pensando, planejando em roubar uma capa importada, 100 ciclos de prata e uma barra de ouro? Não, saiu certinho. Josué mandou todo mundo ficar em fila, ele estava lá em fila. Josué falou assim, o planejamento é o seguinte, rodear a cidade hoje 7 vezes. Rodeou lá 7 vezes, bonitinho. Na 7ª a trombeta vai tocar, e aí todo o povo grita, dá o brado. E ele lá, certinho, trombeta tocou, ele bradou. Cada um entra na cidade na direção que se está. Ele entrou. Não se esqueçam, porém, lá da Raabe, hein? Da prostituta Raabe. Não vá. Ela escondeu os nossos vigias. Temos um pacto com ela. Protege a família delas. Nem tocou na família delas. Então, o planejamento ímpar. Perfeito. Agora, na hora que apareceu diante dele a capa importada da Babilônia, hein? De qualquer lugar, não. A barra de ouro e 100 ciclos de prata dá para comprar um bom terreno. Bom terreninho aí. Aí a reação não foi boa. Reação esta que significou não só a dele, mas a destruição de outros. Não só a família, mas 36 que morreram depois na próxima batalha. E ia significar a destruição de todo um povo. Todo um povo. Se não fossem tomadas as medidas que tinham que ser tomadas. E é por isso que eu leio essas coisas, eu me admiro ainda mais de Jesus. Porque Jesus, ele não era só bom de ação, mas de reação. Impressionante. Toda hora queriam colocar ele em situação difícil. Eu olhei aquelas histórias e falei, meu Deus, se faz uma pergunta dessa, o que eu respondo? E aí Jesus sempre tinha a resposta. A resposta adequada. Nunca se exasperou com nada. Não, sempre ali na dele. É isso aqui. Senhor, é para pagar o imposto para César? Não é? O que o senhor acha? Daí uma resposta, perguntinha capciosa, pegadinha. E ele lá, dá uma moeda aqui de quem é a imagem. Disse, então dá a César e a Deus o que é de Deus, que é a sua vida, em vez de você ficar dando para outras coisas, dá para Deus. E eu falei, de onde que vem esse negócio de Jesus? Aí falou, mas é lógico, ele, tá. Nada, sabe de onde vem? Aquelas noites intermináveis de oração. Que a gente lê aquilo e pergunta, mas o que Jesus falava tanto com Deus? Tinha tanto assunto assim, que ficava a noite toda orando. E a gente pensa que Jesus ficava lá, falando, não, que nada. Ele falava e ouvia. Falava, ouvia. Ficava quieto. Porque a nossa vida depende daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente ouve de Deus. E Deus ia enchendo o seu coração. E Deus já ia mostrando o que ia vir pela frente. Já lhe ia avisando. Já lhe ia preparando. De modo que quando chegava a armadilha, ele estava pronto. O coração estava preparado. Porque foi preparado na convivência, no andar junto, na comunhão, no comungar com Deus, seu Pai. O coração vai se afiando à medida que a gente vai. É igual aquela história, de uma pedra que era uma pedra de lavanda, e aí perguntaram para ela, como é que você fica tão cheirosa que eu passo muito tempo com as flores? É o que o salmista um dia disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então guarda em nome de Jesus. Guarda a palavra no teu coração. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Cultiva a tua vida com Deus. Porque Ele vai te preparar não só para o que está, mas para aquilo que há de vir.
Segundo, o que a gente aprende? Para que essa história não seja nossa. A tirar tudo aquilo que é anátema, ou seja, aquilo que está, mas não deveria estar. Está na escrivaninha, está na gaveta, está no celular, está no coração, está na mente. Porque se a gente quisesse dar explicações aqui de anátema, a palavra que significava coisas consagradas ao Senhor, podia ser coisa consagrada ao serviço do Senhor, ou coisa consagrada à destruição, xerém. Mas aí com o tempo, passou a querer dizer também maldição. Tanto é que Paulo vai usar a palavra lá em Gálatas, se vier um anjo, ainda que venha um anjo do céu, ele pregue outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, joga fora, destrói, não é de Deus. Sim, mas em palavras simples, o que é anátema? É tudo aquilo que está na sua vida e não devia estar. Está entre você e Deus. Então, anátema pode ser algo material, como foi o caso de Acã? Pode. Inclusive, eu lembro uma vez, muito tempo, ter pregado sobre devolver coisas que a gente pega emprestada. Pega emprestado e não devolve mais nunca. Parece que você vê o negócio, sabe que tem que devolver, mas não consegue devolver. Não consegue. O negócio só falta falar, me devolve para o dono, e você não devolve. Parece que ficou pesado, criou raiz ali, criou uma âncora, você não consegue devolver. Você acha que o outro não está precisando. E aí depois, naquela semana, o que eu ouvi, sério, testemunhos de pessoas que falaram, eu recuperei coisas que eu já não vi há anos. Me devolveram essa semana. Então, anátema pode ser esses tipos de coisas, para não falar de outras, né? Eu estou pegando leve, mas para não falar de outras. Pode, mas tem outros anátemas que podem estar aí, não deveriam estar aí. Por exemplo, palavras. Palavras que estão nos lábios, mas não deveriam estar nos lábios de quem professa ao Senhor. Palavras que não deveriam estar em lábios que confessam o Senhor. O Paulo vai dizer isso. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. E uma possível tradução para torpe é que causa destruição, anátema. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Por favor, controle as tuas palavras. Controle as tuas palavras, porque as tuas palavras podem causar destruição. Mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Então, se eu não puder falar coisa boa, não fale. Não fale. Porque a sua palavra tem poder de ferir, de matar ou de levantar. Pensamentos. O problema de Ananias e Safira foram pensamentos. Tanto que o que Pedro disse para ele é mais ou menos o que o Josué disse para o Acã. Por que você deixou Satanás encher o teu coração, encher a tua cabeça? E o fim de Ananias e Safira foi semelhante ao de Acã. Por isso o salmista orou que a minha meditação lhe seja agradável. Que passa na minha cabeça, que eu penso, que seja agradável a Deus, ao Senhor. Pode ser sentimentos. Paulo já falou, não fica guardando raiva no seu coração, porque você vai dar brecha para o diabo.
Você vai dar brecha. E ele vem para o quê? Matar, roubar, destruir. Ouvi o testemunho de um pastor que perdeu o irmão muito cedo, por meio de um assassinato. E ele disse assim: eu tive que perdoar, porque se eu não perdoasse eu ficaria doente. Perderia o ministério. Não tem que ter. Seja qual for o anátema, a ordem é: tira o anátema do meio de ti. Porque ele não apenas está destinado à destruição, ele destrói. Terceiro, não ande só. Não ande só. Se você segue Jesus, você não foi feito para andar só. Quem andava com Jesus naquele tempo, quem quisesse andar com Jesus, tinha que estar disposto a andar com no mínimo mais 12, porque era no mínimo 12 que andavam com ele. Não tinha esse negócio, só eu e Jesus, eu com o rostinho coladinho. Não. É você, Jesus, mais 12, no mínimo. Então tinha um pastor que falava assim, ó, você sabe que quando o leão vai buscar atacar um rebanho, ele ataca a ovelha que está só. É esperto. Você veja o Josué. Josué é homem de Deus, substituto de Moisés. Você acha que é mole ser substituto de Moisés? Eu não queria estar na pele do Josué. Mas o Josué lá, Deus, chamou, capacitou, falava. Mas não andava sozinho, não. Vivia lá com os anciãos, com ele. Pode ler depois a história. Sempre os anciãos estão com ele. Quem são esses anciãos? São líderes, homens que Deus também chamou. Que Deus também levantou, por exemplo, quando Josué aqui está prostrado, orando. Já pensou um dia, você prostrado, orando, rosto em terra, e Deus olha para você e fala que você está orando por quê? Não é hora de orar, não, é hora de levantar e tirar o anátema. Não é hora de orar. E aí você pergunta, quem foi que falou isso para o Josué? Porque falou isso para o Josué. Aqui, ó. Está aqui, ó. O Josué está orando. Senhor, versículo 8. Que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. Então o que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta. Por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Quem foi que falou isso? Você acha que foi? Abriu assim o céu, o Josué viu Deus. Deus usou alguém ali. Pode ter sido um desses anciãos, pode ter sido um sacerdote, pode ter sido um profeta. Mas foi alguém. Deus fala com a gente por meio de pessoas também. Então por que a gente precisa de andar junto? A nossa vida com Deus não depende só da gente andar com Deus, mas de andar também com gente que anda com Deus, porque às vezes Jesus anda muito rápido. A gente perde Jesus de vista, e outra, tem uma multidão ao redor de Jesus, é aquela bagunça às vezes, a gente está lá querendo seguir Jesus, e entra uma mulher na frente querendo tocar na orla do vestido, e vem outro procurando a atenção de Jesus, e Jesus vai seguindo, e a gente lá no meio da multidão, daqui a pouco a gente não está mais vendo Jesus. Cadê Jesus? Você já tentou seguir, não sei, acho que nem sei se pode aqui, mas quando você vai para um lugar, você não sabe o caminho, principalmente na época que não tinha GPS, aí é um carro na frente, uma fila seguindo, e aí você não vê o primeirão, mas você vê o último. E aí você vai seguindo aquele último, que você sabe que o último deve estar seguindo o penúltimo, o antepenúltimo, e alguém está seguindo o primeiro. Então é mais ou menos assim. Vai me dizer que você toda vez tenha certeza do que Deus quer que você faça. Toda vez você está vendo claramente a vontade de Jesus. Não, às vezes Jesus parece que ficou distante. A gente perdeu ele em alguma esquina, ele virou em algum lugar que eu perdi. E aí o que a gente faz? Não, mas peraí, mas eu sei que esse fulano aqui segue ele. Então eu vou colar aqui, ó. Vou colar aqui. Até que... agora já estou vendo de novo.
Está lá Jesus. E segundo, irmãos, porque nem sempre a gente vê o nosso anátema. A gente precisa de alguém que coloque o dedo na nossa cara e diga, ó, tá sujo, tira isso daí. Aonde? Aonde? Aí, ó. Tá na sua cara, mas você não tá vendo. Mas eu que estou do lado de fora, eu tô. Isso aí é anátema. Tira isso. Isso aí é sujeira. Não devia estar aí. Tira isso daí. Eu, por exemplo, essa semana, tinha que tomar uma decisão. E aí eu sou às vezes meio... Faça o seguinte, primeira coisa, orar. Orar porque assim, depois se você ler aqui a história lá dos gibeonitas, esse negócio assim, tem coisa que parece que é, mas não é. Aí sobe aquele sentimento, vamos. Não, pera, calma. Então, orar. Então, orei. Pus as coisas no papel para ver os prós e contras. For para cá, pode acontecer isso, for para cá. Eu acho que é por aqui mesmo. Aí vem o terceiro passo. Pedir conselho. Você sabe para quem, né? Aí fui lá. Então, Tati, tô pensando aqui no negócio, já orei. Já pensei, ó, por causa... Aí fui apresentando as razões, porque quando a gente vai pedir um conselho já querendo uma resposta, a gente já vai explicando. A gente já vai se advogando, a gente já vai tentando convencer o outro para a gente ouvir o que a gente quer ouvir. Mas a gente é malandro. Lembra o Roboão? Roboão foi pedir um conselho lá para o sábio, só falou, não é por aí não. Não era o que ele queria ouvir, foi pedir outro conselho até a gente achar alguém que fale o que a gente quer. Então, aí terminei de fazer a minha exposição, os meus argumentos. Eu nem terminei de falar, não, isso aí não vai dar certo não. Não é isso não. Não é isso não, pô. E aí ela começou a dar os argumentos por causa disso, por causa daquilo outro. E aí eu vou falar o quê, né? Porque a Bíblia fala que a gente não pode nada contra a verdade. Só a favor dela. Então, a pior coisa é você querer discutir quando você não está com a verdade. Querer discutir sem razão. Não faça isso. Querer discutir só para não perder a discussão. Mas você sabe que você não está com a razão. Melhor coisa é verdade. É verdade. Tá certo. Então, olha o seguinte. Vai tomar uma decisão esse ano na sua vida. Posso te falar com todo o coração? Cuidado com as emoções. Cuidado com os impulsos. Isso aí vai te colocar em maus lençóis. Ora, a Bíblia não diz para a gente trazer cativo todo pensamento a Deus, a Jesus. Então, você tem um desejo no seu coração, calma. Pega esse desejo, pega esse sentimento. Senhor, olha, está aqui. Me parece que é isso, mas o que o Senhor vê que eu não vejo? Segundo, põe no papel. Você não quer pôr no papel, mas pelo menos... Porque a vida às vezes é como um jogo de xadrez. Se você mexer aqui, vai desembocar num monte de coisa ali que não tem mais volta. Não é pecado pensar, viu? Não é. Pode pensar que não é pecado. E terceiro conselho. Porque você precisa de uma resposta de alguém que vê a coisa do lado de fora. De outra perspectiva. Alguém que pode ver o que você não está vendo. É igual uma vez o meu irmão foi num psicólogo e a primeira frase do psicólogo foi um baita de um argumento. Olha, talvez eu não possa te ajudar muito, mas eu posso te ajudar com alguma coisa, porque eu estou vendo se o seu cabelo está penteado ou não. Ou seja, estou vendo coisas que você não está vendo porque você está do lado de dentro e eu estou do lado de fora. Então, pelo menos as que eu estou vendo do lado de fora, eu posso te ajudar.
Mas bom mesmo, irmão, é o seguinte, uma esposa crente. Agora, se você não tem uma esposa crente, busca um equivalente. Ou seja, alguém que não tem preocupação nenhuma em fazer média com você. Mas que vai falar para você, por amor, mesmo aquilo que você não quer ouvir. Mesmo aquilo que você não quer ouvir. A Bíblia não diz que na multidão de conselheiros há sabedoria? Então não ande só. Não ande só. Vai com calma. Tem mais gente seguindo Jesus como você. E por fim, saiba que se você voltar para o Senhor voltará para você. O Senhor voltará. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, mas Deus é sério demais. Deus é sério demais. Deus é alguém com quem não se brinca. Porque o sujeito pegou uma capa e o negócio foi tão sério aos olhos de Deus, tão sério, que Deus disse taxativamente, versículo 12, se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Isso é sério demais. É sério demais. Mas na mesma hora que foi feito o que tinha que se fazer, na mesma hora Deus voltou. Voltou a falar. Voltou, sem melindre nenhum. Sem melindre nenhum. Ó, vou voltar a ajudar aí você, mas estou ainda ferido, viu? Voltou a falar. Voltou a orientar. Voltou a abençoar. Porque o nosso erro é esse negócio de vida espiritual. A gente acha que assim, a vida com Deus, que a gente chama de vida espiritual, é uma área da vida. Não. É a base. É a base da qual todas as demais áreas, ou melhor, todas as áreas dependem. Veja, sem o Senhor, foram vencidos por uma cidade em ruína. Com o Senhor, venceram não apenas a cidade em ruína, mas mais 29 reis, como vai dizer depois o relato do livro, 30 reis vencidos por Josué, mas que na verdade o título deveria ser vencidos por Deus por meio de Josué. Porque a vitória não depende do tamanho da luta. A vitória depende do Senhor. Agora, para que serve saber isso? Para a gente tomar uma atitude triunfalista para com a vida? Achando que a gente pode fazer qualquer coisa só porque a gente fala que é do Senhor? E começar a andar por aí como se a gente estivesse acima do bem e do mal? Achando que as leis é só para os outros? E se um dia eu cair, Deus me leva. Onde a gente vai com toda essa arrogância? Acaso a gente não leu que para Deus não há acepção de pessoas? Que a alma que pecar, essa morrerá? Deus não vai tratar diferente. Raabe não era oficialmente do povo de Deus, mas por temer a Deus foi poupado. Acã era oficialmente do povo de Deus. Oficialmente. Então saber que a vitória vem do Senhor deve nos levar à humildade. Da gente saber que a gente não pode nada sem o Senhor.
deve nos levar ao temor. Porque não era Deus que lutava as lutas de Josué. Era Josué quem lutava as lutas do Senhor. E é para essas lutas que ele promete estar conosco e nos dá vitória. Não é qualquer luta. Então a gente precisa do Senhor até para saber quais são as lutas que a gente deve entrar e as que a gente não deve. Porque Deus não está nesse negócio. Então uma boa oração para um começo de ano, se você quiser fazer, faça. Senhor, me dê a graça de saber esse ano quais são as lutas que eu devo lutar e quais são as que eu não devo. Essa luta não é minha. Eu não vou entrar. E coragem. Porque, desculpa, mas não é possível um ano sem lutas. Vai ter luta. Agora, sabe o que vai nos encorajar para essas lutas? Do presente ou do futuro? A lembrança das lutas passadas. Porque eu não sei você, mas o que me dá coragem para enfrentar as lutas do presente é eu lembrar de lutas passadas. Algumas lutas assim que eu posso pontuar. Lutas que eu tinha certeza absoluta que eram muito maiores do que as minhas forças. Que se dependesse de mim era impossível, era o fim. Mas que foram superadas só por uma razão. Deus teve misericórdia de mim. E eu creio que com você é a mesma coisa. Você não pode olhar para trás e se lembrar de fatos, momentos que você sabia que a luta era maior do que as tuas forças, mas foram superadas. Porque Deus teve misericórdia. Eram grandes, mas não foram maiores que o Senhor. Porque andar com o Senhor não nos isenta de passar por lutas. Apenas nos dão a garantia que nós não estamos sozinhos em nenhuma delas. Foi Jesus que disse: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é só até o fim desse ano. Aleluia. É até o fim dos tempos. Por isso que tem aquele hino, não é? Que diz mais ou menos assim: eu não sei que está por vir, se dia áureos vem. Como que era mesmo? Se maus ou áureos dias vêm até Davi do fim, não sabe mesmo. A gente não sabe o que vem. Mas a gente sabe uma coisa. Seja o que vier, a vitória, a bênção, o livramento está no Senhor. Por isso eu faço uma oração. Eu oro de verdade, em nome de Jesus. Que você ande com o Senhor. De verdade. Que você tire tudo da sua vida que está e não deveria estar. Que você se volte e cultive a sua vida com Ele, voltando-se para Ele de todo o coração. Porque se você me perguntar: pastor, o que Deus espera de mim esse ano? Eu te respondo com Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom. Já te falou. Não tem que inventar. O que é? Por acaso o Senhor te exige alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ou seja, faça o que é certo. Ame a misericórdia, ou seja, pega leve com os outros, assim como Deus faz com você. E antes, humildemente, com o teu Deus. Andes humildemente.
de forma humilde com o teu Deus. Ande com Ele. E que assim Ele te conceda um ano não de derrota, de destruição, mas um ano de vitória no Senhor, aos olhos do Senhor e para a glória do Senhor. Amém.